Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h04, 15 graus 8 décimos a temperatura. Muito boa tarde para você. Estamos de volta com Esportes em Desfile aqui pela Rádio Independente. A Pomedil, se você busca a qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios, grandes, de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28 no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET, acompanhe as emoções do Futebol 2012, Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, Festival do Casaco Feminino e da Jaqueta Masculina na Prata, até 30% de desconto, primeiro pagamento em outubro. Clientes novos, só 10% de entrada, em 10 vezes sem juros. Festival da Jaqueta e do Casaco é na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. O Esportes em Desfile, a partir de agora também pela TV Informativo, no canal 20 da NET. Todos os dias às 6h30 da tarde você confere o programa na TV Informativo ou ainda pelo site, que é www.tvinformativo.com.br, o site da TV Informativo. 2h06, 16,6 a temperatura, nas filmagens o Marcelo e na mesa de áudio Luca Lunardi. Vamos para as informações do Lajeadense, as últimas aí do Alve Azul. Informações do Lajeadense. Patrocínio Beló Veículos e Sul Cores. Algum tipo de evolução naquela questão da participação ou não na Copa RS, assim? Não, ainda não. A reunião está marcada para semana que vem, me parece. E aí então a definição. Ontem à noite, entrevistando o presidente Mário Dutra, está havendo aí a possibilidade de uma empresa colocar o nome no estádio, né? Aquela coisa do patrocínio, falou em torno de 600 mil ano. Naming rights. Para botar o nome. E esses encontros estão acontecendo, ambas as partes, um reivindicando daqui, outro de lá, estão ajustando, mas ainda não tem uma situação definida. Mas já há tratativas de que isso realmente possa acontecer. E aí a questão do segundo semestre também está indefinido, em cima desta reunião. E o Lajadense aguarda também a confirmação oficial da Federação Gaúcha de Futebol sobre a vaga na Copa do Brasil, o que ainda não aconteceu por parte da federação. Mas o presidente disse que pelo regulamento a vaga está garantida. Lá no regulamento tá direitinho, está escrito, sem problema nenhum. Mas... É uma situação que já começa a preocupar, Jaci, na medida em que a vaga está garantida pelo regulamento e a federação não dá um sinal verde, avisando que a vaga é do Lajadense. Exato, e tem o detalhe também, né? A federação está enrolada aí com essa... A federação não, a CBF está enrolada aí, as federações estão... Essa questão da Série C e Série D, né? Tem clubes que fez investimento, os que vão jogar fizeram. Já fechou 30 dias, mas... E até agora só jogo, treino e trabalhos, e deu, né? Eu sei que o próprio Francisco Noveleta, ele está bastante envolvido nessa situação, porque ele quer fazer com que as coisas realmente aconteçam, que a Série D e a Série C iniciem, até porque as equipes gaúchas estão aí trabalhando, né? Tá o investimento nos jogadores, o salário dos atletas tem que ser pago, eles jogando ou não, então está na hora de começar. Eu sei que ele está bastante envolvido, mas já poderia dar um posicionamento em relação a esse sentido, até porque nós fomos os primeiros, Moisés, a levantar essa situação, né? Onde vimos que a CBF havia lançado uma nota dizendo que havia uma vaga a mais para o Rio Grande do Sul, como se tinha perdido ela no Campeonato Gaúcho em função da campanha que o Caxias fez. Aí agora o Lajadense retoma esta possibilidade. O Jaci logo entrou em contato com o Mário Dutra. Na mesma hora, né, Felipe? Na mesma hora, praticamente. E o Mário, naquele momento, já dava a situação. Olha, se cumprir o regulamento, essa vaga é do Lajadense, né? E outra situação, em termos do segundo semestre, é o seguinte: a federação quer que os clubes confirmem a participação na Copa RS até o dia 15 deste mês. Só que a federação não sabe quando começa a RS. Então, o presidente colocou ontem. Bom, aí a gente coloca lá de que vai participar da Copa RS. Como é que faz? Começa a contratar jogadores? Para disputar quando?
Quanto tempo? Qual é a previsão? Não tem nada. A federação não definiu se é 1º de agosto, se é 15 de agosto, se é setembro. Não tem definição, nada. Quando termina a segunda divisão? Olha, a segunda divisão tem ainda o segundo turno da segunda fase. Começa domingo. Quadrangular. Começa domingo. São, na verdade, assim, ó. Começando domingo, são quarta e domingo, Moisés. Nós temos aí 5 datas. 3 semanas. 3 semanas. E aí tem o quadrangular. Mais 3 semanas. Então, quarta e domingo. Então eu te diria que tem ainda um mês. Final de julho. Um mês e meio. 2 meses. 1 mês e meio. Final de julho. Mas depois tem final? Ah, não, é direto, né, Jaci? É que eu acho que a segunda divisão influi diretamente no grupo de jogadores das equipes que vão jogar a Copa RS. Muitos jogadores que jogam nesse momento a segunda divisão vão jogar a Copa RS necessariamente. Então acho que a Copa RS deveria começar, sei lá, da metade para o final de agosto. É que a federação já pode marcar isso. Mas óbvio. Porque ela já tem as datas. E já sabe quando termina a segunda divisão. Então marca, ó. É o seguinte, vocês têm prazo até tal dia para confirmar e tal mês e tal dia do mês vai começar a Copa RS. Pronto, acabou. Fim de conversa. Mas eu não sei se a federação está esperando o número de confirmações, mas aí vai ter que esperar de terminar a segundona. Porque às vezes tem time que tá, agora nós não podemos estar envolvido com Copa RS, nós estamos envolvidos com a segundona. Eu acho que já não custa determinar que vai começar lá na metade de agosto, então, como em outros anos. Dia 15, né? já devia sido divulgado, inclusive. Dia 15 de agosto. Especulado. É a Copa Hélio Dourado, né? Me parece que vai ser pro segundo semestre. Então... Ex-presidente, aliás, grande presidente do Grêmio, o cara que ajudou a levantar o Olímpico. Que está ainda muito sentido, né, com essa situação aí, porque ele é um dos defensores da remodelação do Estádio Olímpico e não da demolição para a construção de uma nova arena. Mas eu acho que é justa aí a homenagem que vai ser feita. Tá, eu não conversei com o presidente do Lajadense quando foi construído o Estádio Florestal, ultimamente. Né? Começou ontem a demolição. Deve estar sentido também, né? Então uma história que está terminando, mas é assim, terminou, outra é vida nova, sei lá, mas isso que eu ia perguntar para vocês. O sentido é outra coisa, ali é a gota d'água, né? O Estádio Olímpico é a gota d'água, porque eles fazem cada coisa em termos de diretoria que a gente se apavora, viu? Se apavora. Mas uma coisa é consenso, né? Não há mais condição de mandar jogos no Olímpico, dentro da modernidade atual, e não havia mais condições de jogar no Estádio Florestal. Não. Condição nenhuma. Pois é, não. Nenhuma. Então, isso aí, para mim, é assunto passado. A questão, por exemplo, do Florestal, mas você imagina, teria que construir tudo de novo? Porque reformar o que estava lá... Não tinha. Não tem como tu reformar, porque tu vai ter sempre um negócio remendado. Dá para discutir até a questão da remodelação do Olímpico. Daí são outros 500. Muitos torcedores queriam que demolissem o Estádio Olímpico e construíssem um novo no mesmo local. Mas é muito mais caro, Marcelo. O local é muito ruim. Por exemplo, trânsito, quais os torcedores? Os da Zenha. A gente vê muito falarem, né, o Jaci? Eu acho que é uma pequena... Tudo bem, a gente não pode ignorar essa pequena parcela, mas, sinceramente, o local, a Zenha é muito ruim. Por exemplo, eu atravessava a rua, estava no Florestal. Agora tem que fazer uma excursão para ir no Campo Novo. O pessoal se abraça que... Compensação, o cara do Jardim do Cedo não precisa fazer excursão para vir pro estádio, porque agora ele atravessa lá o asfalto e está no estádio. O pessoal se abraça que os maiores títulos ali do clube foram conquistados naquele local. Tem muito disso, né? Então eles deveriam ter ficado com o estádio do Força e Luz lá. Isso. Começou tudo lá, então fica por lá. Tá. O Inter não deveria ter sido feito dos eucaliptos e coisa e tal. Tudo bem, cada um com a sua opinião. Não, tudo bem, mas... O Lajadense conquistou alguma coisa no Florestal? Tudo que ele tem até hoje. Exatamente, então. Mas serve também para o Florestal. Mas tudo bem, Marcelo, mas... Ele conquistou também, de repente ele ia conquistar uma dívida com o INSS que ia ter que entregar o estádio. Seria o último ato de alguém como presidente. Entregar tudo para os governos porque estava devendo uma vela para cada santo e o pacote para o diabo. Essa é a realidade lajadense. Falando do Grêmio, eu sou daqueles como Internacional. Podia demolir o estádio atual e construir um novo no mesmo local. Minha opinião. Tu era da ideia de permanecer onde está o Olímpico hoje. Exatamente. Só que, lógico, ia ser... demolir o Olímpico e daí vai jogar onde? Tem tudo isso. Enquanto constrói o novo, joga em outro estádio.
E como o Moisés falou, pela localização é mais complicado também. Eu acho que foi acertada a atitude que teve a direção do Grêmio, até porque não está se falando só no estádio, né? Há todo um complexo ali que está sendo montado. E isso, dentro da área do Estádio Olímpico, seria algo impossível. Ah, é verdade. Não teria espaço para isso. Então, tem que analisar todos os critérios, né? O que vai ser? O que será onde é o Olímpico hoje? Provavelmente pelas coisas, da forma como as coisas estão acontecendo, um condomínio residencial e comercial. Complexos, não sei. Muito parecido com aqui na Jata. Provavelmente deve ser isso. Será um complexo residencial e comercial, inclusive com shopping, né? Será construído um shopping lá, onde nesse momento é o Olímpico. Se fala muito a força do Olímpico, a força dos eucaliptos, a força da Arena da Baixada. Ou do Florestal. Tudo bem, eu acho que tem a questão, mas a força do torcedor é do time, né? O estádio do Lajadense, antes do Florestal, Marcelo, era ali em frente à padaria suíça. Então era uma zona nobre, era quase centro da cidade, e aí acabou saindo dali. Hoje, se tu olhar a distância entre um local e o outro, tu vai dizer assim, não, é meia dúzia de minutos você está lá. Mas na época era o que aconteceu hoje. Era por um mato. Não tanto a distância, mas era no meio do brejo. Entende? E aí aqueles que lá do velho Florestal que está no hino, eles devem estar tudo sentido também. Mas eles estão lá tudo cantando lá em cima, deve estar jogando um baralhozinho bem... É que o Grêmio Internacional tem muito mais história para preservar que o Lajadense. Em termos. Porque às vezes tem muito mais mutreta do que história. Porque disputou mais competições. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, todos têm a mesma história. Normal, isso é normal. 2h16, 16,3 a temperatura. E tem uma situação que é interessante, Moisés, de se analisar. Dificilmente se investe em alguma coisa mesmo que aconteça uma reforma. E quando a estrutura é nova, todo mundo quer fazer parte. E a grande verdade, hoje a gente vai provavelmente observar muitas dificuldades, apesar do Internacional ser o estádio da Copa do Mundo. Hoje o Grêmio, informações que nós temos, é que está tendo muito mais facilidade para comercializar a sua nova arena do que o Internacional, que vai remodelar o seu estádio. Esta é a grande realidade. E olha que nós estamos falando de um estádio que vai receber a Copa do Mundo. Todas as empresas procuram o Grêmio para colocar o nome na nova arena do Grêmio. E o Inter está encontrando essa dificuldade. O Atlético do Paraná conseguiu vender apenas uma vez o nome do estádio. Quando foi construído o novo estádio, né? Kyocera Arena. Isso. Ele está sendo remodelado agora. Está ouvindo alguma situação lá? Não está acontecendo. O Lajadense conseguiria botar um nome no estádio do Florestal? Está tentando também, né? Mas agora na nova arena. Exato. No novo estádio. O D'Alessandro está sendo mais uma vez assediado pelo futebol chinês, pelo Xangai Shenhua. Falamos com o Chaba há pouco, o Inter não recebeu absolutamente nada de oficial, mas a proposta deve chegar ou vai chegar nas próximas horas, ou quem sabe até nos próximos dias. Mas o futebol chinês, mais uma vez, tentando o D'Alessandro. A minha opinião é bem clara, eu acho que o Internacional tem que vender, independente qual que seja o valor. O Inter já tem reposição para o D'Alessandro, já tem o Dátulo, já tem o Oscar. Não dá para perder o Damião, não pode perder o Oscar, não pode perder o Dátulo, que está em grande fase. Né? E outra coisa, respeitando até a opinião do Chaba, eu não acho tão pouco assim 7 milhões muito dinheiro. De dólares. Eu vou dizer por quê, mas tem 30, né? Tem 30. Ou ele vai para o futebol da China, ou ele vai para os Emirados Árabes, daqui a pouco aparecendo alguma coisa por lá, ou ele não vai a lugar nenhum. Não, no momento, Felipe, só o futebol chinês paga isso, nem o futebol árabe. Pois é, então, ou ele vai agora, ou o Internacional não vende mais D'Alessandro. Mas a ideia do Internacional é segurar o D'Alessandro e encerrar a carreira no Beira-Rio. Bom, aí é outra história, mas eu acho que é desnecessário, sinceramente. Pelo que eu entendi do Chavo foi o seguinte, que a proposta do início do ano era exatamente os mesmos números de agora, e lá o Inter não quis. Então por que vai querer agora? É que tinha a Libertadores, né? Vai querer porque agora ele já sentiu a febre, como é que tá o jogador no momento. É que agora ele também conseguiu, que agora ele também conseguiu descobrir que pelo tempo que ele ficou fora tem como dar uma solução. Talvez não tão próximo, mas não tão longe também, né? Porque todo o tempo que ele não esteve jogando, alguém substituiu ele e pouca saudade, hein? Eu acho que, olha, sinceramente, Oscar e Dátulo
Dá pra jogar com tranquilidade, né? Se o Oscar não sair, né? Mas aí saindo da Alessandro... Não, aí aqui é justamente isso. O que